às vezes eu fico pensando a seguinte coisa, né? Como que algumas pessoas... tem gente que fala assim que a história ensina, né? Mas a gente descobre que a última coisa que a história faz é ensinar, né? Para todos nós, né? Para todos nós. História não ensina. É raro alguém que aprende com a história. Quando o Lula chegou à presidência, ele já estava no staff de um presidente. Sim. Há quase 30 anos. Quer dizer, ele vinha comandando um partido no qual ele já não era mais um membro, né? Ele já era uma liderança que expulsou outras. E eu me lembro quando o Suplicy tentou ser candidato, né? Depois do Lula perder várias vezes, o Suplicy tentou ser candidato. E o Lula não deixou. Então ali já estava mostrando o quê? Já estava mostrando uma diferenciação, né, que não poderia ter acontecido, né? Que é o sujeito chegar no poder, mas já ungido de poder por uma estrutura sindical e partidária que já tinha feito do Lula uma pessoa sem percepção de quem ele é, né? Uhum. E há uma coisa muito interessante nessa história toda, é que o PT teve muito para aprender e não aprendeu. Porque logo que o PT começou a governar nas prefeituras, houve casos de corrupções muito parecidos com os da presidência. Mas o vício não está, né? Não foi corrigido, as coisas foram indo para um caminho, né? E a prova que não aprendeu é que depois do mensalão, né, foi uma corrupção para poder sustentar o partido, né, se fez o Petrolão, que também é a mesma estrutura. Então não há mais o que fazer, né? São pessoas que não aprendem, né? Tem aquelas pessoas que não aprendem com a história e tem pessoas que não aprendem de jeito nenhum. E o caso do petismo, o caso do PT é um partido que não aprende, não tem que ensinar, não tem mais o que fazer, né? Não há mais, eles já tiveram todas as chances para aprender, e eles voltam para a mesma prática e não adianta, não tem mais o que fazer. Agora, a única salvação que tem agora, não para o Lula e para o PT, porque isso não tem mais salvação, mas agora a única salvação que tem para os ideais liberais e de esquerda, e acho que é aí que a filosofia entra, né, em relação ao PT, é arrancar da mão deles esses ideais. Porque senão eles vão enterrar esses ideais junto com eles. Práticas sindicais, corporativas, de sindicato mesmo, de não percepção do que é o público e do privado, também não percepção do que é meu, seu e nosso, né? Se instaurando na presidência aí há 14 anos. E chega uma hora, Fran, que ninguém mais, não é que não quer sair, não pode mais sair. Eu cheguei a falar isso, né, com você. Porque a rede de dependências da corrupção enreda todo mundo. Mas não é só isso, né? Então, é o medo exatamente de ser descoberto. Vamos supor, se tivessem parado no primeiro mandato da Dilma, ou então nem tivesse entrado a Dilma, mais parar. não poderiam, por quê? Porque toda essa corrupção já teria sido descoberta antes. Não poderia mais parar. A pessoa que herda, né? Porque todo mundo pensou que acabado o mensalão, tinha parado a grande corrupção. Sim. Mas não, ela já tinha começado pela Petrobras, entendeu? Ela já estava na Petrobras antes do mensalão. Então foi só uma continuidade. Então não tinha mais como parar. Então nessa hora é que a gente vê que o Hélio Bicudo, quando denunciou lá na primeira vez, quando a gente entrevistou ele... Nossa, faz muitos anos. Quase 5 anos, né? Mais. O Hélio Bicudo falou, não, tem que ter a renovação. Não importa que seja o Serra, não importa que tem que ter a renovação, né, para oxigenar. Porque senão aquilo, por mais que esteja funcionando, vai dar zebra. E deu. Essas manifestações todas que estão acontecendo, se você for aplicar a lei que a Dilma criou, antiterror, elas não podem acontecer. Elas não podem. Quer dizer, então nós estamos... Se hoje tiver um presidente, se hoje vier um presidente linha dura e usar a legislação que o PT criou contra a manifestação... não acontece nada. Você vê como eles encalacraram, né? Por exemplo, eles estão aí há 14 anos no poder e eles falam que os meios de comunicação são controlados por 6 famílias. Mas eles estão há 14 anos no poder e nunca fizeram absolutamente nada. Mesmo quando a base do Congresso era favorável a eles, eles nunca fizeram nada. O que eles inventaram foi uma lei, né? A lei da imprensa? A lei da imprensa, que só assustou os empresários. Só apavorou as pessoas, né? Não souberam negociar uma democratização, mas souberam favorecer o Bispo Macedo,
nas TVs do Bispo Macedo. Então, você vê que é uma série de... É uma retórica... essa história de mídia golpista, né? São alguns jargões que a esquerda usa para tentar convencer as pessoas, né? Esse é o problema. Você e eu falamos, né, que a esquerda usa, né? Nós mesmos já estamos usando para o PT e para o Lula o nome de esquerda, quando a gente deveria dizer uma parte da esquerda. Né? Porque a esquerda toda não é só isso. Não, lógico, né? É verdade. Mas eles estão... Mas como ela... Eles acabaram representando mas como a esquerda, como eles estão no governo e a oposição ficou sendo a direita, né? Eles acabaram sendo a esquerda. Né? Porque esquerda e direita são posições relativas. Então, qual é o risco hoje? Né? Essa questão, para mim, é que é fundamental. A minha questão não é Lula, ou Aécio, ou quem vai entrar presidente. A minha questão, como filósofo, é a questão dos ideais de esperança. Quais ideais de esperança que vão ficar? Os ideais de esperança que vão ficar é você bater em homossexual? Esse vai ser o ideal de esperança que vai ficar? O ideal de esperança que vai ficar é você separar negro de branco? Né? Não pode fazer a cota para não pode integrar o negro, é esse ideal que vai ficar. O ideal que vai ficar é você não ter direitos para as mulheres, quer dizer, falar... Ou não querer tirar as pessoas da miséria, não querer... Ou então não tirar as pessoas da miséria. Quer dizer, políticas de minorias e política social-democrata para pobres, isso vai desaparecer? Quer dizer, o PT vai enterrar isso junto com ele? Esse é meu problema. Meu problema é saber se nós somos capazes de ter ideais de esperança, liberais e de esquerda, que possam ser colocados para além do PT. O PT pode morrer, mas esses ideais não podem morrer. Esses ideais têm que ser levados adiante por pessoas outras. Né? Agora, o que não pode mais acontecer é o brasileiro achar que esses ideais podem ser levados adiante por uma pessoa, ou por duas, ou por um partido. Então, esse é o problema, Tem que começar a pensar que esses ideais têm que ser levados por nós todos, no cotidiano. No cotidiano, né? Cumprir esses ideais no cotidiano. Então, salário para as mulheres tem que ser igual? Tem. Cota étnica tem que ter? Tem. Direito de homossexual tem que ter? Tem. Tem que proteger os mais fracos da humilhação dos mais ricos? Tem. Isso é ser socialista? Não, isso é ser liberal. Isso é uma plataforma liberal, do liberalismo até... Mas me parece tão, sabe, isso ser humano. Comum, me parece senso comum. É mais uma coisa do humanitarismo geral. Humanitarismo. Né? Que não precisa ter, não precisaria, a gente não precisaria mais defender essas coisas deveriam estar no senso comum das pessoas. E não estão. Por quê? Porque em 14 anos de poder, o PT manchou isso. Ao invés de ele proteger isso, ele manchou. Porque toda vez que ele punha uma bandeira nesse sentido, ele punha 5 bandeiras junto da corrupção. E aí ele mancha. É lógico. Aí contamina. Né? Porque aí ninguém mais acredita nessas bandeiras, porque elas são levadas adiante por gente corrupta. Elas ficaram, e é o que está acontecendo. Elas ficaram marcadas. Né? E nós estamos chegando ao ponto, né, de algumas pessoas começarem a achar que ser de esquerda é ser desonesto. E a esquerda começa a comprovar isso. Porque ela começa a dizer a seguinte coisa: mas a corrupção foi inventada por nós. Não tem que dizer isso. Tem que simplesmente dizer: não há corrupção, nós não fizemos. E provar que não fez. Mas toda hora que vai provar que não fez, prova-se que fez. Toda hora que vai tentar provar que não fez, abre mais um leque de milhões Não, e aí fica muito... Fica super chato. Por quê? Porque você rouba a Petrobras, é um puta de um roubo. Mas aí você olha pro Alckmin e descobre que ele roubou a merenda. Aí você fala assim, não, então eu vou roubar também pequeno para ficar igual ele no pequeno. Né? Já que ele rouba pequeno, vou roubar pequeno também. Aí você rouba o Cristo da parede do palácio, entendeu? Por quê? Porque você quer ser o ladrãozão, mas você quer também ser o ladrãozinho, para ninguém ser ladrão igual a você. Aí você ganha a taça, vai embora com a taça, vai virar até ministro Lula, para poder escapar da cadeia. Você já pensou? A humilhação, a humilhação do petista, ou da pessoa que se identificou com esse lado da esquerda, a humilhação, o cara passar uma vida falando, né, que no Brasil, né, era uma coisa que o Lula falava em todos os comícios, no Brasil, se o pobre rouba, ele vai pra cadeia, se o rico rouba, ele vira ministro. Aí o Lula, hoje, que é um homem... Eu não lembrava disso. É verdade. Falava isso, né?
Então, hoje ele é um homem rico e que para não ir para a cadeia, ele vai ser ministro. Parece que quarta-feira, né? Agora, hoje à noite, estava reunido para quarta-feira, porque não tem escapatória. Não é que o Moro quer prender. O Moro não quer prender ele. O Moro está dando todas as chances para não prender. Agora recebeu a chance de prender? Não. Jogou pro âmbito federal. Não. Por quê? Porque não quer. Ninguém quer prender o Lula. Porque no fundo, Fran, as pessoas estão, tirando a extrema-direita, as pessoas no fundo, elas olham pro Lula e falam assim, puta, isso não podia ter acabado assim. Sabe? Mesmo os conservadores, eu conheço muita gente conservadora que não tem ódio do Lula. Eu conheço muita gente que perdoa o Lula mesmo sendo conservador. Gente que não votou nele. Por quê? Porque torceu por ele. Né? Ele torceu por ele. Perdoou. O PT foi perdoado 3 vezes, Fred. O PT foi perdoado na primeira com o mensalão. Né? Foi perdoado. Aí foi perdoado durante o governo, o segundo governo de novo, quando começou a aparecer aquelas corrupções de ministros. Agora, com o Petrolão, ele seria perdoado. Acontece que as coisas se espalharam de tal maneira que a população não consegue mais reagir e perdoar. Algumas pessoas ainda perdoam. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Juliana. Graças a Dilma, mais de 150 pessoas foram investigadas e presas. De onde vieram esses 2 entrevistadores tão desatualizados sobre o Brasil? Se a ideia é perder a audiência, irão conseguir. O povo brasileiro é inteligente, esse discurso fascista não convence. É uma pessoa que não sabe quem nós somos. Não sabe a minha história. Mas não é só isso, né? Ela ligou o canal agora, não sabe a minha história. Entendeu? Ela nasceu ontem. Mas sabe o que é engraçado? Eu tô há 30 anos. Não. É engraçado, a pessoa não consegue, parece que, escutar o discurso que a gente está falando. Não consegue. E primeiro, o que tem a ver a Dilma ter deixado 150 pessoas serem investigadas? Porque ela tinha... Não, a presidente enquanto presidente, tem que barrar as investigações. Tá? A Polícia Federal não pode investigar se a Dilma... não, é do PT, a Polícia... Não, que mundo você vive? A Polícia Federal vem sendo barrada. Gente, ninguém tá tirando mérito nenhum, quer dizer, de presidente, do que fez e do que não fez. O que a gente está querendo dizer é que ninguém mais aguenta viver nesse país de corrupção. Você acha que é coisa de fascista, Juliana? Ontem, nas manifestações aqui em São Paulo, os bonitinhos lá do Aécio, do Alckmin, eles foram lá. Eles começaram com essa história de dia 13 a gente vai fazer uma passeata. Eles começaram com isso. E você quer ver o que aconteceu com eles aqui em São Paulo, Juliana? Vou pedir para o Fábio colocar o vídeo deles aqui ontem. Você sabe porque eu estava falando isso para o Paulo outro dia. Aqui em São Paulo, a gente está sendo governado federalmente pelo PT, na cidade também pelo PT, mas um governo do estado com o PSDB há mais de 20 anos. Já perdi as contas, que desde que eu me lembro como gente, eu me lembro do PSDB. Você pensa que o PSDB está fazendo diferente? Não está nada, está sendo tão investigado quanto também agora. Juliana, esse programa aqui é um programa de filosofia, nós não estamos nem aí com audiência. Se você não quiser assistir, você vai embora. Fato. Tá? Vai assistir a televisão comum, tá bom? É uma boa. E já não volta mais aqui não, tá? Já que a Globo é golpista também, já que a Globo é golpista, vai assistir a Globo. É muito bom. Nós fazemos isso aqui, sabe? Nós fazemos isso aqui porque nós gostamos de filosofia, nós gostamos de fazer uma análise objetiva das coisas, tá? Mas nós não queremos mais a sua audiência, a sua não. A sua não, tá? Porque você não sabe absolutamente de nada. Você é uma anta vestida de amarelo, tá, Juliana? Vai embora. Quer dizer, o Lula está afundando o PT, o Zé Dirceu afundou o PT, as pessoas afundaram o PT, elas construíram o PT, mas à medida que o PT foi crescendo, elas afundaram o PT. Quer dizer, o Lula, se ele tivesse um mínimo de consciência, ele tinha parado
não tinha tentado eleger a Dilma, não foi embora. Né? Mas ele não podia mais ter essa consciência. Por quê? Porque ele já estava pessoalmente enredado no processo de corrupção. Então ele não tinha mais condição de sair. Esse é o problema. O problema é o tamanho, é o grau de corrupção do envolvimento. Envolvimento seu que te leva a uma situação que depois você não pode mais sair. Você vai deixando um colega roubar ali, você vai deixando um colega roubar aqui, aí você deixa alguém montar uma estrutura para carrear dinheiro do partido, né? Quando você vê, tá todo mundo preso. Aí chega uma hora que você não pode mais sair, porque também você vai ser atingido. Né? E aí você fala, não, então eu vou ficar mais um pouco, vou controlar mais um pouco, vou levando. Né? Agora o Aristides pergunta, né? O Lula como ministro consegue dar um novo fôlego para o governo Dilma? O Lula vai ser preso. Você acha que ele não vai... Eu acho que ele está entrando para ser ministro não para dar nenhum fôlego, não. Eu acho que é para fugir da cadeia ele foi exatamente para casa, se ele for, ele vai para a Casa Civil. A Casa Civil é um lugar que já pegou quem? Já pegou o Zé Dirceu, já pegou aquela outra que foi da Casa Civil da própria Dilma, amiga dela lá, né? Quer dizer, a Casa Civil é um lugar excelente para ser preso, porque fica muito visível, né? Fica muito visível e a perseguição do Lula não vai acabar, porque é uma caça, o Lula está sendo caçado, claro que ele está sendo caçado, né? Mas ele está sendo caçado legitimamente pela justiça. Por quê? Porque ele afrontou a justiça. Ele não é aquele cara que roubou e ficou quieto. Não, ele é aquele cara que roubou e voltou para a cena do crime para falar assim, gente, ó, eu posso roubar porque eu dei um prato de comida para vocês, tá? Aí isso afronta a população. É isso que a população não aguenta. É como o Collor, é igualzinho o Collor roubou. Ninguém ia encher o saco dele, mas ele começou a afrontar a população. Começou, né? Pegou um avião, não sei se a estação era pequena, não, ele pegou um avião, um jato, e subiu no jato e saiu de jato da Força Aérea. O presidente da República voando de jato da Força Aérea. Aí começou a pôr umas camisetas dando ordem para as pessoas. Todo dia ele aparecia com uma camiseta nova onde tinha um refrão, pulando os partidos e dando ordem para as pessoas para elas seguirem ele pessoalmente, porque estava escrito no peito. Aí a população foi na rua contra ele, era um bandinho de estudante, de classe média alta, foi na rua contra ele, ao invés de deixar passar, não, ele foi em cima para dizer a seguinte coisa, são os ricos me perseguindo, porque a população pobre está comigo. Ele afrontou, a hora que ele afrontou a população, ele começou a ter a reação dos políticos, a reação das outras classes sociais, né? Começou a juntar gente. Bom, o que o Lula fez exatamente isso. Eu também acho que foi. A hora que ele começou a bater no Moro, e o PT começou a bater no Moro, e começou a coisa começou a aparecer, e ele, em vez de se recolher, ele começou a se mostrar, ele afrontou. Não se pode... A população brasileira é muito condescendente, ela perdoa o ladrão. Só que ela não perdoa o ladrão falastrão. O Lula é o ladrão falastrão. O famoso roubou, mas não conseguiu carregar, né? Não, ele roubou, conseguiu carregar, mas ele voltou para mostrar que roubou. E não pode, né? Não, em vez de... Por que não rouba e não compra um apartamento em Paris? Não, ele tem que comprar na Praia Grande. Por quê? Porque a dona Marisa foi ex-empregada doméstica, só sabe que é lugar de rico, é lá na Praia Grande. Não, no Guarujá, né? Guarujá. Então é a pobreza roubando. Né? Eles não querem Paris, para eles não interessa. O que eles vão fazer em Paris? Não, tem que ficar no Guarujá para mostrar para o outro que ele subiu de classe. Esse rico pobre é uma desgraça. Quando ele rouba, ele se arrebenta, né? Porque ele não muda de gosto. E essa é a família do Lula. Enquanto era só o Lula... mas você lembra do Collor? Era só o Lula, foi pego por um carro. O Collor exatamente. Foi pego por um carro, Mesma coisa. Foi pego em pequenas coisas. Pego em pequenas coisas, essa é a grande questão. O Lula vai ser preso porque roubou um cinzeiro do Palácio do Planalto. No final, a prova vai ser essa. Sabe? No final, a prova vai ser essa. As pessoas estão falando assim, né? Mas assim, mas essa manifestação é partidária. Tem gente que ainda fala que é partidária. Vai ser o quê? Não. Eu não acho que é. Eu acho que é bem do estilo 2013. Não é partidária. Mas vem cá. É partidária. Mas você quer o quê? Você quer que as pessoas não se manifestem? Então, mas eu acho assim... O voto... e que seja, né? Será que as pessoas não percebem que... Esses 7 milhões de pessoas saíram nas ruas ontem. Não, isso também eles não percebem a seguinte coisa, né? A Dilma pegou o primeiro lugar. O segundo lugar foi de voto branco e nulo.
Foi. E o terceiro foi do Aécio. Então você pega uma população que votou no Aécio, mais uma população que não votou em ninguém, está descontente com a crise econômica, essas pessoas não podem protestar. Por quê? Porque o PT decidiu que essa manifestação não é democrática. Outra coisa, Paulo. Eu acho acorda, né, meu? Eu vou ser sincero, eu acho que quem está mais decepcionado com o PT é quem foi do PT. Claro! Claro que é. Eu trabalho com pessoas, eu faço alguns freelas, jornalismo, eu trabalho com pessoas bem mais velhas e todas elas acreditaram nessa mudança do PT, foram do PT, passaram pelo PT e se decepcionaram quando estavam dentro do PT, largaram há 10, 20 anos atrás o PT. Sim. Qual é a garantia que a Dilma fez para se eleger? Que ela não ia mexer em direitos trabalhistas. E nem na CPMF. E nem na CPMF. e que o ajuste da crise não ia ser cavalar como ela foi uma mentira. É uma mentira. Então ela perdeu a última base que ela tinha. Isso que está acontecendo. Agora, se você precisa do seu ídolo Lula e o filho do Lula Gênesis, se você precisa deles porque você não acredita mais em Jesus e acredita neles agora, problema seu, meu filho. Tem a igreja do Malafaia, você vai lá e ora para Deus. Se você não pode orar nessa igreja e vai orar pro seu papai Lula, vai. Mas não venha me querer que eu vá junto, porque eu não vou. Não, entendeu? O problema não é ir junto ou não. Vou. O problema seria a hora de a gente pensar numa boa reforma política para o país e pensar numa forma de Estado mínimo aqui para o país, Paulo? As pessoas têm um pavor de Estado mínimo. Porque o Estado mínimo está sempre identificado com o Estado que tira a sua mão protetora dos pobres. Né? Só que nós esquecemos que no Brasil a mão protetora do Estado não vai só para os pobres. Ela vai também para o rico. E quando vai para o pobre é um serviço de péssima qualidade também, Ela vai para o pobre com um serviço de péssima qualidade e ela vai para o rico protegendo a sua fortuna, socializando perdas, que a política de socialização de perdas no Brasil é uma coisa incrível. É incrível. Né? Comprando banco que está falido. Comprando banco que está falido. Que maravilha, subsidiando empresas que não deveriam ser subsidiadas. Exato. Todo mundo sabe que o nosso mercado não sobrevive sem a ajuda do governo aos empresários. Então, é interessante isso, né? Porque a esquerda fala, o Estado mínimo, não pode ter o Estado mínimo. Só que ela nunca fala que o Estado máximo não vai para os pobres. O nosso Estado brasileiro é um Estado que ele tem os tentáculos voltados para todos os setores sociais. Para todos os setores sociais. E ele faz uma hierarquia de trabalho para os setores sociais. Ele dá para o pobre um serviço pobre e ele dá para o rico um serviço rico. Ele não é um Estado... Ele teria que ser um Estado mínimo para os ricos, mas ele continua sendo um Estado grande e não é para os pobres que ele é grande. Ele é um Estado grande para todo mundo. A gente tem dois tipos de serviço, né? Serviço de massa para o pobre. Exato. Ele faz um monte de serviços. E caro, né? Esse que é o detalhe. Ele faz um monte de serviços para uma população que não precisa dele. Né? E o que é mais interessante, né? Ele faz um monte de serviços para uma população que precisa dele, mas ele faz mal feito porque ele trata essa população como pobre. Então nós deveríamos sair desse esquema de Estado máximo ou de Estado mínimo e ir para a ideia de um funcionalismo público que funcione. Quem é que está gerenciando? É o Estado? É a empresa privada? Não, isso não é a questão. A questão é, está funcionando... E como é que está sendo o lucro? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque pega a universidade dita particular. Olha o esquema do ProUni. Né? Olha o esquema do ProUni. Você compra a vaga e perdoa o empresário da dívida que ele tem. Você troca essa dívida. Só que a vaga que ele deu para o Estado é de qualidade muito inferior à vaga que o próprio Estado poderia ter na universidade pública. Então ele vende um abacaxi para você, você paga por um abacaxi, paga caro por um abacaxi, perdoa a dívida dele e entrega esse abacaxi não para o filho do rico, mas para o filho do pobre. Aí esse pobre desgraçado vem falar, obrigado Lula por me formar em pedagogia. A minha filha entrou em medicina. Caceta! Estão te oferecendo a bosta, Estão te oferecendo uma bosta de uma escola, sua anta. O rico continua indo para boa escola. Estão oferecendo uma bosta de uma escola e estão oferecendo, comprando uma vaga que não vale. E o que é pior,
Você paga imposto e esse cara que vendeu a vaga não está pagando mais. Talvez se você não estivesse pagando tanto imposto, Exatamente. você poderia pagar uma vaga numa boa Exatamente. universidade particular, não é? Talvez sem essa troca maldita, sobrasse dinheiro para você pagar fazer uma boa escola pública para você entrar na universidade pública ou fazer uma boa particular. Mas não, ou tá uma tudo vida invertido. inteira ter estudado numa boa escola, Então, poxa, né? a hora que fala em estado mínimo ou estado máximo, não é esta a questão. A questão são os mecanismos pelos quais você administra essas coisas, as políticas pelas quais você administra essas coisas. O Estado brasileiro, ele é um Estado que trata o pobre com serviços pobres. Esse é o problema. Então não adianta ele ser grande. Ele pode ser enorme, mas a hora que ele chega para você, ele chega mal. E ele nunca pune responsáveis pela barbárie. Nunca. O cara abre uma comporta, agora, né? Não sei se vocês estão sabendo, acho que vocês ouviram num jornal a nível nacional, mas aqui na região de São Paulo abriram comportas de uma hidrelétrica, né? Acho que é de uma hidrelétrica. E matou quase 30 pessoas. Né? E não é a primeira vez, 2011 já abriu, já matou um monte. Aí o Estado intervém como? O Estado chega lá pro morto e fala assim, olha, você perdeu sua casa, perdi uma família, sobrou alguém aí, sobrou. Então você vai entrar no programa da Minha Casa Minha Vida. É isso que o Estado faz. Detalhe. Ele é grande, ele tem mão pra ir lá, ele vai. Só que a hora que ele vai, ele faz esse serviço. O próprio Lula. Então, se é pra fazer isso, então por que eu preciso do Estado grande? Você chegou a ver o depoimento do Lula ao Ministério Público? Ele disse que ele não ficou com o apartamento do Guarujá porque parecia uma casa do Minha Casa Minha Vida. Que era muito pequeno, 143 metros quadrados. Ele falou isso? Ele falou. Ele falou isso? Ele falou. Pronto. Não, tudo bem, eu entendo o que ele quis dizer. Como presidente, um apartamento de 143 metros quadrados não deve ser acessível para receber todos os convidados, como um ex-presidente. Deveria receber, tudo bem. Mas ele não pode dizer, é apertado que parece uma casa, Minha Casa Minha Vida. Quando ele fala isso, ele não quer passeata contra ele. Mas a pessoa escuta isso e fala assim, se o cara é um pouco mais conservador, se o cara já tem um pouco de raiva dele, sabe o que o cara fala nessa hora? Assim, desgraçado, tomara que a sua cela na Papuda seja bem menor do que isso. Entendeu? Ele desperta a raiva na pessoa. E aí ele não quer que as pessoas fiquem com raiva. Ele fala isso, pô. Filha da puta! Filha da puta! Você sabe porque eu tava falando isso pro Paulo outro dia. Aqui em São Paulo, a gente está sendo governado federalmente pelo PT, na cidade também pelo PT, mas um governo do estado com o PSDB há mais de 20 anos. Já perdi as contas, que desde que eu me lembro como gente, eu me lembro do PSDB. Você pensa que o PSDB está fazendo diferente? Não tá nada, está sendo tão investigado quanto também agora. Juliana, esse programa aqui é um programa de filosofia, nós não estamos nem aí com a audiência. Se você não quiser assistir, você vai embora. Fato. Tá? Vai assistir a televisão comum, tá bom? É uma boa. E não volta mais aqui não, tá? Já que a Globo é golpista também, já que a Globo é golpista, vai assistir a Globo. É muito bom. Nós fazemos isso aqui, sabe? Nós fazemos isso aqui porque nós gostamos de filosofia, nós gostamos de fazer uma análise objetiva das coisas, tá? Mas nós não queremos mais a sua audiência, a sua não, tá? Porque você não sabe absolutamente de nada. Você é uma anta vestida de amarelo, tá, Juliana? Vai embora. Quer dizer, o Lula está afundando o PT, o Zé Dirceu afundou o PT, essas pessoas afundaram o PT, elas construíram o PT, mas à medida que o PT foi crescendo, elas afundaram o PT. Quer dizer, o Lula, se ele tivesse um mínimo de consciência, ele tinha parado, não tinha tentado eleger a Dilma, não, foi embora. Mas ele não podia mais ter essa consciência. Por quê? Porque ele já estava pessoalmente enredado no processo de corrupção. Então ele não tinha mais condição de sair. Esse é o problema. O problema é o tamanho, é o grau de corrupção do envolvimento. Envolvimento seu que te leva a uma situação que depois você não pode mais sair. Você vai deixando um colega roubar ali, você vai deixando um colega roubar aqui, aí você deixa alguém montar uma estrutura para carrear dinheiro do partido, né? Quando você vê, tá todo mundo preso. Aí chega uma hora que você não pode mais sair, porque também você vai ser atingido. Né? E aí você fala, não, então eu vou ficar mais um pouco, vou controlar mais um pouco, vou levando. Né? Agora o Aristides pergunta, né? O Lula como ministro,
consegue dar um novo fôlego pro governo Dilma? O Lula vai ser preso. Você acha que ele não vai? Eu acho que ele tá entrando para ser ministro não para dar nenhum fôlego, não. Eu acho que é para fugir da cadeia ele foi exatamente para casa, se ele for, ele vai para a Casa Civil. A Casa Civil é um lugar que já pegou quem? Já pegou o Zé Dirceu, já pegou aquela outra que foi da Casa Civil da própria Dilma, amiga dela lá, né? Então, a Casa Civil é um lugar excelente para ser preso, porque fica muito visível, né? Fica muito visível e a perseguição do Lula não vai acabar, porque é uma caça, o Lula está sendo caçado, claro que ele está sendo caçado, né? Mas ele está sendo caçado legitimamente pela justiça. Por quê? Porque ele afrontou a justiça. Ele não é aquele cara que roubou e ficou quieto. Não, ele é aquele cara que roubou e voltou para a cena do crime para falar assim, gente, ó, eu posso roubar porque eu dei um prato de comida para vocês, tá? Aí isso afronta a população. É isso que a população não aguenta. É como o Collor, é igualzinho o Collor roubou. Ninguém ia encher o saco dele, mas ele começou a afrontar a população. Começou, né? Pegou um avião, não sei se essa estação era pequena, não, ele pegou um avião, um jato, e subiu no jato e saiu de jato da Força Aérea. O presidente da República voando de jato da Força Aérea. Aí começou a pôr umas camisetas dando ordem para as pessoas. Todo dia ele aparecia com uma camiseta nova onde tinha um refrão, pulando os partidos e dando ordem para as pessoas para elas seguirem ele pessoalmente, porque estava escrito no peito. Aí a população foi na rua contra ele, era um bandinho de estudante, de classe média alta, foi na rua contra ele, ao invés de deixar passar, não, ele foi em cima para dizer a seguinte coisa, estão os ricos me perseguindo, porque a população pobre está comigo. Ele afrontou, a hora que ele afrontou a população, ele começou a ter a reação dos políticos, a reação das outras classes sociais, né? Começou a juntar gente. Bom, o que o Lula fez exatamente isso. Eu também acho que foi. A hora que ele começou a bater no Moro, e o PT começou a bater no Moro, e começou a coisa começou a aparecer, e ele, ao invés de se recolher, ele começou a se mostrar, ele afrontou. Não se pode... Ó, a população brasileira é muito condescendente, ela perdoa o ladrão. Só que ela não perdoa o ladrão falastrão. O Lula é o ladrão falastrão. O famoso roubou, mas não conseguiu carregar, né? Não, ele roubou, conseguiu carregar, mas ele voltou para mostrar que roubou. E não pode, né? Não, em vez de... Por que não rouba e não compra um apartamento em Paris? Não, ele tem que comprar na Praia Grande. Por quê? Porque a dona Marisa foi ex-empregada doméstica, só sabe que é lugar de rico, é lá na Praia Grande. Não, no Guarujá, né? Guarujá. Então é a pobreza roubando, né? Eles não querem Paris, para eles não interessa. O que eles vão fazer em Paris? Não, tem que ficar no Guarujá para mostrar para o outro que ele subiu de classe. Esse rico pobre é uma desgraça. Quando ele rouba, ele se arrebenta, né? Porque ele não muda de gosto. E essa é a família do Lula. Enquanto era só o Lula... mas você lembra do Collor? Enquanto era só o Lula... Collor foi pego por um carro. O Collor exatamente. Foi pego por um carro, a mesma coisa. Foi pego em pequenas coisas. Pego em pequenas coisas, essa é a grande questão. O Lula vai ser preso porque roubou um cinzeiro do Palácio do Planalto. No final, a prova vai ser essa. Sabe? No final, a prova vai ser essa. As pessoas estão falando assim, né? Mas assim, mas essa manifestação é partidária. Tem gente que ainda fala que é partidária. Vai ser o quê? Não. Eu não acho que é. Eu acho que é bem no estilo 2013. Não é partidária. Mas vem cá. É partidária. Mas você quer o quê? Você quer que as pessoas não se manifestem? Então, mas eu acho assim... O voto... e que seja, né? Será que as pessoas não percebem que... Esses 7 milhões de pessoas saíram nas ruas ontem. Não, isso também eles não percebem a seguinte coisa, né? A Dilma pegou o primeiro lugar. O segundo lugar foi de voto branco e nulo. Foi. E o terceiro foi do Aécio. Então você pega uma população que votou no Aécio, mais uma população que não votou em ninguém e está descontente com a crise econômica, essas pessoas não podem protestar. Por quê? Porque o PT decidiu que essa manifestação Agora, não é democrática. Outra coisa, Paulo. Eu acho acorda, né, meu? Eu vou ser sincero. Eu acho que quem está mais decepcionado com o PT é quem foi do PT. Claro! Claro que é. Eu trabalho com pessoas, eu faço alguns freelas, jornalismo, eu trabalho com pessoas bem mais velhas e todas elas acreditaram nessa mudança do PT, foram do PT, passaram pelo PT e se decepcionaram quando estavam dentro do PT, largaram há 10, 20 anos atrás o PT. Sim. Qual é a garantia que a Dilma fez para se eleger? Que
que ela não ia mexer em direitos trabalhistas. E nem na CPMF. E nem na CPMF. E que o ajuste da crise não ia ser cavalar como ela foi uma mentira. É uma mentira. Então ela perdeu a última base que ela tinha. Isso que está acontecendo. Agora, se você precisa do seu ídolo Lula e o filho do Lula Gênesis, se você precisa deles porque você não acredita mais em Jesus e acredita neles agora, problema seu, meu filho. Tem a igreja do Malafaia, você vai lá e ora para Deus. Se você não pode orar nessa igreja e vai orar pro seu papai Lula, vai. Mas não venha me querer que eu vá junto, porque eu não vou. Não, entendeu? o problema não é ir junto ou não. Vou. O problema seria a hora de a gente pensar numa boa reforma política para o país e pensar numa forma de Estado mínimo aqui para o país, Paulo? As pessoas têm um pavor do Estado mínimo. Porque o Estado mínimo está sempre identificado com o Estado que tira a sua mão protetora dos pobres. Uhum. Né? Só que nós esquecemos que no Brasil a mão protetora do Estado não vai só para os pobres. Ela vai também para o rico. E quando vai para o pobre é um serviço de péssima qualidade também, ela né? vai para o pobre com um serviço de péssima qualidade e ela vai para o rico protegendo a sua fortuna, socializando perdas, que a política de socialização de perdas no Brasil é uma coisa incrível. É incrível. Né? Comprando banco que está falido. Comprando banco que está falido. Que maravilha, subsidiando empresas que não deveriam ser subsidiadas. Exato. Todo mundo sabe que o nosso mercado não sobrevive sem a ajuda do governo aos empresários. Então, é interessante isso, né? Porque a esquerda fala, o Estado mínimo, não pode ter o Estado mínimo. Só que ela nunca fala que o Estado máximo não vai para os pobres. É um Estado, o nosso Estado brasileiro é um Estado que ele tem os tentáculos voltados. Às vezes eu fico pensando a seguinte coisa, né? Como que algumas pessoas... tem gente que fala assim que a história ensina, né? Mas a gente descobre que a última coisa que a história faz é ensinar, né? Para todos nós, né? Para todos nós. História não ensina. É raro alguém que aprende com a história. Quando o Lula chegou à presidência, ele já estava no staff de um presidente há quase 30 anos. Quer dizer, ele vinha comandando um partido no qual ele já não era mais um membro. Né? Ele já era uma liderança que expulsou outras. E eu me lembro quando o Suplicy tentou ser candidato, né? Depois do Lula perder várias vezes, o Suplicy tentou ser candidato. E o Lula não deixou. Então ali já estava mostrando o quê? Já estava mostrando uma diferenciação, né, que não poderia ter acontecido. Né? Que é o sujeito chegar no poder, mas já ungido de poder por uma estrutura sindical e partidária que já tinha feito do Lula uma pessoa sem percepção de quem ele é. Né? Uhum. E há uma coisa muito interessante nessa história toda, é que o PT teve muito para aprender e não aprendeu. Porque logo que o PT começou a governar nas prefeituras, houve casos de corrupções muito parecidos com os da presidência. Mas o vício não está, né? Não foi corrigido, as coisas foram indo para um caminho, né? E a prova que não aprendeu é que depois do mensalão, né, foi uma corrupção para poder sustentar o partido, né, se fez o Petrolão, que também é a mesma estrutura. Então não há mais o que fazer, né? São pessoas que não aprendem, né? Tem aquelas pessoas que não aprendem com a história e tem pessoas que não aprendem de jeito nenhum. E o caso do petismo, o caso do PT é um partido que não aprende, não tem que ensinar, não tem mais o que fazer, né? Não há mais, eles já tiveram todas as chances para aprender, e eles voltam para a mesma prática e não adianta, não tem mais o que fazer. Agora, a única salvação que tem agora, não para o Lula e para o PT, porque isso não tem mais salvação, mas agora a única salvação que tem para os ideais liberais e de esquerda, e acho que é aí que a filosofia entra, né, em relação ao PT, é arrancar da mão deles esses ideais. Porque senão eles vão enterrar esses ideais junto com eles. Práticas sindicais, corporativas, de sindicato mesmo, de não percepção do que é o público e do privado, também não percepção do que é meu, seu e nosso, né? Se instaurando na presidência aí há 14 anos. E chega uma hora, Fran,
que ninguém mais, não é que não quer sair, não pode mais sair. Eu cheguei a falar isso, né, com você. Porque a rede de dependências da corrupção enreda todo mundo. Mas não é só isso, né? Então, é o medo exatamente de ser descoberto. Vamos supor, se tivessem parado no primeiro mandato da Dilma, ou então nem tivesse entrado a Dilma, podia mais parar. Não poderiam, por quê? Porque toda essa corrupção já teria sido descoberta antes. Não poderia mais parar. A pessoa que herda, né? Porque todo mundo pensou que acabado o mensalão, tinha parado a grande corrupção. Sim. Mas não, ela já tinha começado pela Petrobras, entendeu? Ela já estava na Petrobras antes do mensalão. Então foi só uma continuidade. Então não tinha mais como parar. Então nessa hora é que a gente vê que o Hélio Bicudo, quando denunciou lá na primeira vez, quando a gente entrevistou ele... Nossa, faz muitos anos. Quase 5 anos, né? Mais. O Hélio Bicudo falou, não, tem que ter a renovação. Não importa que seja o Serra, não importa que seja... Tem que ter a renovação, né, para oxigenar. Porque senão aquilo, por mais que esteja funcionando, vai dar zebra. E deu. Essas manifestações todas que estão acontecendo, se você for aplicar a lei que a Dilma criou, antiterror, elas não podem acontecer. Elas não podem. Quer dizer, então, nós estamos... Se hoje tiver um presidente, linha dura, e usar a legislação que o PT criou contra a manifestação... não acontece nada. Você vê como eles encalacraram, né? Por exemplo, eles estão aí há 14 anos no poder e eles falam que os meios de comunicação são controlados por 6 famílias. Mas eles estão há 14 anos no poder e nunca fizeram absolutamente nada. Mesmo quando a base do Congresso era favorável a eles, eles nunca fizeram nada. O que eles inventaram foi uma lei, né? Uma lei da imprensa? A lei da imprensa, que só assustou os empresários. Só apavorou as pessoas, né? Não souberam negociar uma democratização, mas souberam favorecer o Bispo Macedo, nas TVs do Bispo Macedo. Então, você vê que é uma série de... É uma retórica... essa história de mídia golpista, né? São alguns jargões que a esquerda usa para tentar convencer as pessoas. Né? Esse é o problema. Você e eu falamos, né, que a esquerda usa. Né? Nós mesmos já estamos usando para o PT e para o Lula o nome de esquerda, quando a gente deveria dizer uma parte da esquerda, né? Porque a esquerda toda não é só isso. Não, lógico, né? É verdade. Mas eles estão, mas como ela... Eles acabaram representando mas como eles né? como eles estão no governo e a oposição ficou sendo a direita, né? Eles acabaram sendo a esquerda, né? Porque esquerda e direita são posições relativas. Então corre o risco hoje, né? Essa questão para mim é que é fundamental. A questão não é Lula, ou Aécio, ou quem vai entrar presidente. A minha questão, como filósofo, é a questão dos ideais de esperança. Quais ideais de esperança que vão ficar? Os ideais de esperança que vão ficar é você bater em homossexual? Esse vai ser o ideal de esperança que vai ficar? O ideal de esperança que vai ficar é você separar negro de branco? Né? Não pode fazer a cota para não pode integrar o negro, é esse ideal que vai ficar. O ideal que vai ficar é você não ter direitos para as mulheres, quer dizer, falar... Ou não querer tirar as pessoas da miséria, ou então não tirar as pessoas da miséria. Quer dizer, políticas de minorias e política social-democrata para pobres, isso vai desaparecer? Quer dizer, o PT vai enterrar isso junto com ele? Esse é meu problema. Meu problema é saber se nós somos capazes de ter ideais de esperança, liberais e de esquerda, que possam ser colocados para além do PT. O PT pode morrer, mas esses ideais não podem morrer. Esses ideais têm que ser levados adiante por pessoas outras, né? Agora, o que não pode mais acontecer é o brasileiro achar que esses ideais podem ser levados adiante por uma pessoa, ou por duas, ou por um partido. Então, esse é o problema, Tem que começar a pensar que esses ideais têm que ser levados por nós todos, no cotidiano. No cotidiano, né? Cumprir esses ideais no cotidiano. Então, salário para as mulheres tem que ser igual? Tem. Cota étnica tem que ter? Tem. Direito de homossexual tem que ter? Tem. Tem que proteger os mais fracos da humilhação dos mais ricos? Tem. Isso é ser socialista? Não, isso é ser liberal. Isso é uma plataforma liberal, de um liberalismo até... Mas me parece tão, sabe, isso ser humano. Senso comum. Me parece senso comum. É mais uma coisa do humanitarismo geral. Humanitarismo. Né? Que não precisa ter, não precisaria, a gente não precisaria mais defender essas coisas deveriam estar no senso comum das pessoas. E não estão. Por quê? Porque em 14 anos de poder, o PT manchou isso.
Ao invés de ele proteger isso, ele manchou. Porque toda vez que ele punha uma bandeira nesse sentido, ele punha 5 bandeiras junto da corrupção. E aí ele mancha. É lógico. Aí contamina. Né? Porque aí ninguém mais acredita nessas bandeiras, porque elas são levadas adiante por gente corrupta. Elas ficaram, e é o que está acontecendo. elas ficaram marcadas. Né? E nós estamos chegando ao ponto, né, de algumas pessoas começarem a achar que ser de esquerda é ser desonesto. E a esquerda começa a comprovar isso. Porque ela começa a dizer a seguinte coisa: mas a corrupção foi inventada por nós. Não tem que dizer isso. Tem que simplesmente dizer: não há corrupção, nós não fizemos. E provar que não fez. Mas toda hora que vai provar que não fez, prova-se que fez. Toda hora que vai tentar provar que não fez, abre mais um leque de milhões de... Não, e aí fica muito... Fica super chato. Por quê? Porque você rouba a Petrobras, é um puta de um roubo. Mas aí você olha pro Alckmin e descobre que ele roubou a merenda. Aí você fala assim: não, então eu vou roubar também pequeno para ficar igual ele no pequeno. Né? Já que ele rouba pequeno, vou roubar pequeno também. Aí você rouba o Cristo da parede do palácio, entendeu? Por quê? Porque você quer ser o ladrãozão, mas você quer também ser o ladrãozinho, para ninguém ser ladrão igual a você. Aí você ganha a taça, vai embora com a taça, vai virar até ministro Lula, para poder escapar da cadeia. Você já pensou? A humilhação do petista, ou da pessoa que se identificou com esse lado da esquerda, a humilhação, o cara passar uma vida falando, né, que no Brasil, né, era uma coisa que o Lula falava em todos os comícios: no Brasil, se o pobre rouba, ele vai pra cadeia. Se o rico rouba, ele vira ministro. Aí o Lula, hoje, que é um homem... Não lembrava disso. É verdade. Falava isso, né? Então, hoje ele é um homem rico e que para não ir para a cadeia, ele vai ser ministro. Parece que quarta-feira, né? Agora, hoje à noite, estava reunido para quarta-feira, porque não tem escapatória. Não é que o Moro quer prender. O Moro não quer prender ele. O Moro está dando todas as chances para não prender. Agora recebeu a chance de prender? Não. Jogou pro âmbito federal. Não. Por quê? Porque não quer. Ninguém quer prender o Lula. Porque no fundo, Fran, as pessoas estão, tirando a extrema-direita, as pessoas no fundo, elas olham pro Lula e falam assim: puta, isso não podia ter acabado assim. Sabe? Mesmo os conservadores, eu conheço muita gente conservadora que não tem ódio do Lula. Eu conheço muita gente que perdoa o Lula mesmo sendo conservador. Gente que não votou nele. Por quê? Porque torceu por ele. Né? Ele torceu por ele. Perdoou. O PT foi perdoado 3 vezes, Fran. O PT foi perdoado na primeira com o mensalão. Né? Foi perdoado. Aí foi perdoado durante o governo, o segundo governo de novo, quando começou a aparecer aquelas corrupções de ministros. Agora, com o Petrolão, ele seria perdoado. Acontece que as coisas se espalharam de tal maneira que a população não consegue mais reagir e perdoar. Algumas pessoas ainda perdoam. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Juliana. Graças a Dilma, mais de 150 pessoas foram investigadas e presas. De onde vieram esses 2 entrevistadores tão desatualizados sobre o Brasil? Se a ideia é perder a audiência, irão conseguir. O povo brasileiro é inteligente, esse discurso fascista não convence. É uma pessoa que não sabe quem nós somos. Não sabe a minha história. Mas não é só isso, né? Ela ligou o canal agora, não sabe a minha história, entendeu? Ela nasceu ontem. Mas sabe o que é engraçado? Eu tô há 30 anos. Não. É engraçado, a pessoa não consegue, parece que, escutar o discurso que a gente está falando. Não consegue. E primeiro, o que tem a ver a Dilma ter deixado 150 pessoas serem investigadas? Porque ela tinha... Não, a presidente, enquanto presidente, tem que barrar as investigações. Tá? A Polícia Federal não pode investigar se a Dilma é do PT, a Polícia... Não, que mundo você vive? A Polícia Federal vem sendo barrada. Gente, ninguém tá tirando mérito nenhum, quer dizer, de presidente, do que fez e do que não fez. O que a gente está querendo dizer é que ninguém mais aguenta viver nesse país de corrupção. Você acha que é coisa de fascista, Juliana? Ontem, nas manifestações aqui em São Paulo, os bonitinhos lá do Aécio, do Alckmin, eles foram lá. Eles começaram com essa história de dia 13 a gente vai fazer uma passeata. Eles começaram com isso. E você quer ver o que aconteceu com eles aqui em São Paulo, Juliana? Vou pedir para o Fábio colocar o vídeo deles aqui ontem.